Sejam todos bem-vindos. Este é mais um Sociedade em Pauta, que é um programa em parceria do Ministério Público com a Sociedade com a Tribuna Diária. Eu estou aqui com o Márcio Schiller, eu sou Silvio Munhoz, e hoje nós vamos entrevistar nossa colega do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios aposentada, doutora Maria José Miranda Pereira. Esqueceu de falar do parentesco. É muito bem, a brigadeira Maria José, porque eu também sou Miranda, né? Então a gente diz que a gente é primo. Mas a Maria José é uma promotora aposentada do Distrito Federal e ela, na sua carreira no Distrito Federal, ela cuidou, foi responsável por vários casos, né, que ao seu tempo e à sua época chamaram a atenção de toda a nação e realmente assim tiveram uma repercussão, um impacto muito grande. Então nós vamos relembrar um pouco esses casos para depois nós entrarmos mais adiante no tema que a gente quer conversar com ela um pouquinho, que é sobre aquela portaria do Ministério da Saúde sobre o aborto, a portaria 2282. Mas, Maria José, primeiro caso que eu me lembro, assim, que você teve uma participação quase todo ele, foi um caso que, à época, aconteceu, chocou a nação, é o caso da morte do índio Galdino, do índio Pataxó, em Brasília. Então, gostaria que você nos contasse, nos fizesse um resumo, um relato daquela história, que realmente foi terrível. Tem um amigo meu que me chama de Maria José Pataxó, por causa do... Em relação ao caso, pela relação com o caso. Pela relação do caso, Bom, a história do índio foi mais ou menos assim. Mais ou menos não, foi assim. 5 rapazes de classe média alta saíram para se divertir à noite e, como a gente sabe, os jovens de hoje precisam muito de adrenalina, né? Você vê, as rodas gigantes são cada vez maiores, mais perigosas, os esportes são cada vez mais radicais. Já não, por exemplo, um jovem dirigir um carro não causa emoção nenhuma. Então, era preciso emoções mais fortes. Então, eles saíram de madrugada, foram para um point de jovens aqui, dirigiram vários carros importados e ficaram. E agora? A gente vai para casa? Não, vamos procurar mais adrenalina, né? Mais diversão. Então, eles estavam passando pela Avenida W3, a principal de Brasília, e avistaram uma pessoa que eles acharam que era um mendigo. Era uma noite gelada, uma chuvinha fina, um vento gelado, e tinha um mendigo deitado na parada de ônibus. E muitos mendigos já estavam aparecendo queimados em Brasília. E eles viram aquele mendigo e decidiram fazer dele uma tocha humana para se divertir. O impressionante é que não foi assim, um crime de ímpeto, né? Um crime de ocasião, não. Eles viram e algum deles teve a ideia de se divertir com a imagem dele em chama, e eles saíram para colocar o plano em prática, procurando combustível para comprar, trocaram de carro, porque eles estavam num carro importado e não existia a globalização ainda, eram raros os carros importados. Então, se alguém passasse e visse, os identificaria. Então, eles tomaram cuidado de trocar de carro. O combustível no posto não tinha vasilhame, eles foram atrás de vasilhame. Ou seja, durante umas 2 horas, eles planejaram, dividiram tarefas, né, para que todos tivessem participação, e compraram 2 litros de combustível. Um deles jogou, parece que, dos órgãos genitais para baixo, outro dos órgãos genitais para cima, e 3 deles jogaram fósforo. E ficaram olhando ele em chama, correram, ficaram no meio da rua, no canteiro central, observando, e não tentaram apagar o incêndio, não ficaram olhando, não sei se divertindo ou assustados, a intenção era se divertir. Sei que não socorreram, não prestaram socorro. E quando foi passando o transeuntes, eles correram e foram embora.
Vinham passando uns rapazes que viram, falaram, olha, tem um fantoche pegando fogo na parada e o carro fugindo, com os jovens entraram no carro fugindo. Vamos anotar a placa que esses meninos aprontaram. E deram a volta, e quando viram que o fantoche era um ser humano. Eles tentaram apagar, não conseguiram. Eles estavam vindo para outro carro, que o pessoal vinha da festa, eles jogaram cerveja em cima para tentar apagar, não conseguiram. E no nervosismo eles não achavam o extintor de incêndio e parou outro carro que estava, até o filho do Sepúlveda pertence, estava vindo de uma festa, ele tirou o smoking e abafou o índio, mas o smoking pegou fogo, nada conseguia apagar, até que conseguiram um extintor de incêndio. Mas Quanto tempo já tinha passado, né? Como? Quanto tempo já tinha passado? Porque fogo, segundos, é muito tempo. Pois é. Ele pegou fogo muito tempo, ele assou. Pois é. E aí ele rodopiava no cimento grosso, no chão, ia soltando a carne, sabe? Ia soltando a pele ali. Parou um rapaz que falou assim, parece um boneco de cera derretendo, porque a gordura sobre a pele ia derretendo, ia pingando, sabe? Derretendo, a pele ia caindo. Foi uma coisa, um sofrimento indescritível, uma coisa monstruosa. Foi terrível. Apareceu um soldado, Rojas, que ele era da cavalaria, ele toda hora pegava a arma para dar o tiro de misericórdia. Ele lembrava, não é um cavalo, porque eles fazem isso com o cavalo quando está sofrendo muito, né? Eu, não é um cavalo, é um ser humano. Botava a arma, daí a pouco via aquele ímpeto de novo, que foi torturante. Eu sei que ele foi... Sim. Maria José, um relato realmente impressionante, né? Uma crueldade, uma hediondez inimaginável. Mas você falou o início que eram jovens, né, da alta sociedade, como se dizia antigamente, da high society, né? E isso aí, com certeza, a gente conhecendo o Brasil como conhece, deve ter resultado numa atrapalhação, num verdadeiro tráfico de influência dentro do processo. Nos conta um pouquinho do processo depois, então, que aí você foi a responsável. Sim, é assim que aconteceu. E eles terminaram de praticar o crime e foram dormir em casa. Como aquele moço que tinha anotado a placa passou para a polícia chegou, eles estavam dormindo. Ele disse, se fossem seres angelicais, como 33 testemunhas disseram, eles nem conseguiriam dormir, né? Mas, assim que aconteceu o crime, já começou o movimento da máquina, né, em busca da impunidade. Então, várias manobras. Você falou assim, eles eram realmente... Um deles era filho de um juiz federal. O outro era filho de um ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Outro era filho de militar de alta patente. Então, eles... eu me lembro que o Luiz Nassif publicou um artigo falando as pessoas estão dizendo que eles eram pessoas poderosas, não eram ricaços. Eles eram poderosos onde precisavam, né? Que era no judiciário. Na justiça. Na justiça. E, imediatamente, apareceu uma tese de que não era crime contra a vida, era crime contra índio. Sendo que eles... foram claros, nós não sabíamos que era índio, pensávamos que era um mendigo. Mas, ainda que fosse... Né, então, defendendo essa tese de crime contra índio, um juiz federal avocou o inquérito. Vocês já viram essa figura jurídica de avocação de inquérito? Avocar processo, existem casos de avocar inquérito. Então, eles de qualquer forma, né, a competência do júri prevaleceria, se fosse na federal, fosse na estadual, teria que ir para o júri, de qualquer forma. Né? Não, mas eles alegaram que não era crime contra a vida. Era crime contra a raça indígena. Porque era dia do índio, né, que aconteceu. E eles falaram que era crime contra índio. Bom, aí... E aí não ia para o júri. Não ia para o júri. A tese era essa, não era para ir para o júri, porque no júri a chance deles era menor, porque a sociedade ficou muito revoltada com aquilo, né? Ficou muito chocada.
Então, começaram as manobras, né, várias delas. Depois, o STJ decidiu, eu lembro que a gente abriu um conflito positivo de competência e ficou decidido que era mesmo do Tribunal do Júri de Brasília. Mas a juíza do Tribunal do Júri entendeu que não havia dolo de matar, nem sequer o dolo eventual. Então, ela resolveu desclassificar, né? E ela desclassificou dizendo, não, nem eventualmente, sequer eventualmente, eles assumiram o risco de matar. Foi só uma brincadeira que deu errado. E também, um dos motivos que ela alegou para desclassificar, eram 2 litros de combustível. Eles jogaram um fora e só usaram 1. Bom, em primeiro lugar, a perícia provou que eles usaram os 2. Não teve essa história de derramar 1 litro na grama. Mas, e se tivessem jogado 1 litro fora e usado apenas 1? Se você tem uma arma, encosta na testa de outro, tem 2 balas, você joga um projétil fora e atira com um só, deixa de ter vontade de matar? Claro que não. Então, era um argumento assim que não tinha lógica, né? Era muita vontade de tirar do júri. Mas isso você está dizendo, a juíza fez isso na pronúncia? Ela desclassificou na pronúncia? Desclassificou. Então, eu entrei com um recurso no Tribunal de Justiça, defendendo que era realmente crime doloso contra a vida e que, portanto, deveria ser julgado no Tribunal do Júri. E eu nem aleguei dolo direto, eu coloquei dolo eventual de assumir o risco. E o Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve a decisão da juíza, né, concordando que não havia mesmo dolo. E eu me lembro de um argumento que muito me impressionou do relator do acórdão. Ele falava assim, fogo queima, mas não mata. Se perguntarmos, afogamento mata? A resposta será sim. Afogamento mata? Enforcamento mata? Sim, sim. Mas se perguntarmos, fogo mata? Até o médico dirá que não. Tanto que nós vemos pelos salões sociais pessoas cheias de cicatrizes de queimadura e que estão muito bem. E citou como exemplo uma enfermeira de Espírito Santo, Santa Catarina, não sei, que o marido médico tinha botado fogo, né? E ela tinha passado por 18 cirurgias e estava viva, estava bem. Citou também o exemplo do Niki Lauda, que todo mundo viu envolto em chamas e, no entanto, ele estava rico e ganhando muito dinheiro. Então, portanto, fogo queima, mas não mata. Eu tinha que avisar o legislador, porque tem uma coisa... E o índio ficou muito bem, né? O índio ficou muito bem, né? O Pataxó não morreu, né? Muito bem, fez várias plásticas e agora tá garoto propaganda. Como é que um cara tem a capacidade para assinar embaixo de uma tese absurda dessas, né? É uma vergonha. Eu não assinaria de jeito nenhum. Coisa maluca. É isso que eu falo, não é nem absolvição entre aspas, não é nem a vontade de tirar do júri, de deixar a impunidade, porque se eles fossem julgados por lesão seguida de morte, eles pagam nem prisão, né? Nem para prisão iriam. Então, é muita vontade, né, de beneficiar e chega a se expor ao ridículo e duvidar da inteligência alheia, né? Acho que os argumentos revoltaram mais do que a decisão em si, né, que abusam muito. Então, eles confirmaram a decisão e começaram... Eu recorri para o STJ, né, teve um ministro do STJ que se aposentou e deu um parecer, ele tinha muito peso, né? Ele deu um parecer enorme, dizendo que realmente a juíza estava corretíssima, que não havia sequer dolo eventual e que, portanto, a decisão estava correta e deveria ser mantida. Eu me lembro que eu liguei para o Damásio de Jesus e falei para ele, olha, você pode fazer um parecer, eu te mando cópia do processo, você faz. Não estou pedindo para fazer um parecer que houve dolo, que não houve dolo. O senhor analisa e faça o parecer. Eu não posso te pagar, é uma coisa, se o senhor quiser fazer isso em nome da justiça e para o Ministério Público,
né, o senhor faça um parecer para contrapor a esse parecer que estava embasando, que estava levando para o caminho da absolvição. Quem era o ministro aposentado que deu parecer? Assis Toledo. Ele antecipou, né, a aposentadoria para soltar esse parecer. Então, e o interessante é que ele disse que meu trabalho foi de uma pobreza franciscana, e ele foi meu professor, era meu amigo, foi meu professor e da juíza juntas, né? Então, ele falou que meu trabalho foi de uma pobreza franciscana, e no STJ deu provimento ao nosso recurso, sendo que nenhuma linha que o STJ de argumentos deixou de estar no meu trabalho, sabe? Então, ele foi todo aprovado pelo STJ. Então, a pobreza franciscana não era tão franciscana assim. Não era tão pobre assim. A pobreza ficou para o Assis. Para o Assis, que deveria, né, cultuar a pobreza. A decisão no STJ foi por 9-1, somente o Edson Vidigal também. Edson Vidigal é aquele que tinha dado uma sentença dizendo que para os botos cor-de-rosa e para as águas calmas e as águas oceânicas do Rio Amazonas, para nadar tranquilo nas águas oceânicas do Amazonas. Pois esse Edson Vidigal, os argumentos dele foram bem parecidos com as águas oceânicas do Amazonas. Que loucura. Então, mas os outros 9 deram provimento ao recurso, mas aí foram ao Supremo, todos os tipos de possíveis e imagináveis de recurso durante 5 anos, né, foram impetrados, mas no final eles foram a julgamento no Tribunal do Júri. E durante esse período... A justiça venceu ao final, então. Mais ou menos, né? Porque essa parte... essa parte aí, sim, o problema é a execução penal depois. E mesmo antes da execução, como eles não foram para celas comuns, né? Foi desocupada uma biblioteca inteira para abrigá-los. Os 4 maiores, né? Que o menor foi para a vara da infância. Então, eles ficaram os 4 presos numa biblioteca com cortina, com chave da porta, com aparelho de musculação, com televisão, aparelho de mordomias inumeráveis. Visitas livres, alimentação, tudo diferenciado. Então, ou seja, não era... o juiz, pai de um deles, deu uma entrevista na Páginas Amarelas da revista Veja e disse que o filho dele estava nas masmorras. Mas não tem nada a ver com masmorras. Eles estavam em situação muito especial lá. Tinha autorização para sair de vez em quando. Pediram autorização para estudar. Eu fui contra e fui muito atacada por isso, né? Porque diziam que eu não queria ressocialização, que eu queria só a desgraça do outro, que o estudo só beneficia. Eu falei, ótimo, não, eu concordo que o estudo é muito bom. Eu acho que deve se fornecer isso, mas para todos, não só para eles. Inclusive com prioridade para os que nem alfabetizados eram, né? Olha, se todos os presidiários tiverem o mesmo direito, eu concordo. Porque tiravam 6 membros da escolta para levá-los para a faculdade. Deixava desprotegido lá o presídio para ficar de babá deles para estudar. Então, eles conseguiram autorização para estudar, todos eles. Um tirou carteira enquanto estava preso, e o outro... E na autorização para estudar, a gente sabia que eles estavam, na verdade, se divertindo, fazendo muita coisa errada. Então, uma noite, no horário de aula, a imprensa os filmou tomando cerveja, se divertindo nos bares, com amigos, com namorada, em pleno horário que deveriam estar na faculdade. E a imprensa filmou, divulgou, teve ampla repercussão, e o juiz deu o castigo, né? Regrediu de regime, mandou voltar para
mandou que ficassem fechados, não iam mais sair para estudar. Mas, não sei se dia seguinte, 2 dias depois, o Tribunal de Justiça cassou a decisão do juiz e permitiu que eles continuassem, né, daquela... Quanto tempo ficaram presos? O julgamento aconteceu 5 anos depois do crime. O crime aconteceu em 1997, né? O julgamento foi em 2002. Então, como eles foram condenados a 14 anos, e eles já tinham cumprido a parte fechada, né? Logo, logo eles ganharam a liberdade, e eu me lembro que quando eles estavam em prisão domiciliar, todo dia tinha um pedido para fazer turismo, né? Autorização para viajar. Ou seja, eles nunca tiveram realmente presos, nem na época da prisão preventiva, né, que eles tinham autorização para estudar, tinha aquilo tudo, e nem depois, quando eles estavam em prisão domiciliar, que eles tinham autorização também para viajar. Então, não foi proporcional, né, a gravidade do crime cometido. E com nem certeza. Proporcional com outros réus do mesmo tribunal, né, que eram condenados a penas muito maiores, porque um homicídio triplamente qualificado, de uma gravidade tamanha, pegou 14 anos. Né? É um absurdo, tinha que ser no mínimo 21, 22. No mínimo. Maria José, você veja que o direito, naquela época, já era bastante moderno. Porque isso já. O que se aplica hoje. Você tem que considerar que eles são vítimas de uma sociedade perversa, de um capitalismo excludente e o garantismo penal. Veja, o Ferraccioli já estava lá influenciando, e isso é a atual justiça nossa. Né? Só que hoje bem mais disseminada, né? Não pode falar, o nome não deve ser dito. É o bruxo vermelho comunista. O bruxo italiano vermelho que não deve ser nomeado. Aquele cujo nome não pronunciamos. Né? Isso. Do filme A Vila. Maria José, esse era um caso famoso, mas eu sei que você teve uma participação, embora não tenha sido num processo, em outro caso que foi muito famoso no Brasil todo também, e que encaminha, né? Que a gente falando dele, a gente começa a encaminhar. O nosso tema principal aqui dessa entrevista com você. Que você participou, eu sei, numa fase da execução penal daquele famoso estuprador que teve na região aí do maníaco de Louisiana. Então, eu queria que você nos fizesse um pequeno relato, até para o povo relembrar o que aconteceu, né, e como foi a sua participação, e aí depois vamos entrar, então, no nosso assunto, porque eu acho que o estupro tem tudo a ver, né, com a portaria 2282 do Ministério da Saúde. Sim. Um réu ele foi condenado por ter cometido atentado violento ao pudor e estupro contra 2 crianças, 2 meninos. E ele desgraçou a vida Edmar dos Santos, o nome dele. E ele desgraçou a vida desses garotos de 11 anos. E foi bem grave os crimes. E ele foi condenado e cumpriu uma pena bem pequenininha, né, por causa da teoria daquele cujo nome não podemos falar. E ele logo, logo ganhou a liberdade. E ganhou prisão domiciliar. Só que tinha o laudo dos psicólogos dizendo que o índice de periculosidade dele era altíssimo e que ele ia continuar a prática desses crimes. Né? E a gente, por experiência própria, já sabe que não existe ex-estuprador. Estuprou uma vez, vai estuprar outras e outras e outras. Psicopata não tem cura, e principalmente se tiver a impunidade ou a quase impunidade para estimular a sanha criminosa. Né? Então, eu escrevi que ele não podia ser solto porque ele era perigoso e nós precisávamos cuidar da vida de outras crianças, da integridade física de outras crianças, e que ele solto, ele com certeza reincidiria nessa prática nefanda. E assim,
mas ele foi solto, não teve jeito. O juiz soltou e eu pedi uma fiscalização rigorosa. E ele deu uma, como todo bom psicopata, né, dissimulado ao extremo, deu uma de altruísta. Ele frequentava igrejas, ele doava sangue. E quando começaram a desaparecer os jovens, e misteriosamente desaparecia, ninguém encontrava os corpos e não sabia o que tinha ocorrido. E desapareceu 1, desapareceu 2, desapareceu 3. No final, depois que já tinham 7 desaparecidos, se descobriu que era ele. Ele, antes de descobrir, ele ia na casa das famílias dos desaparecidos rezar com a família para que fossem encontrados. Legítimo psicopata. Legítimo. E quando ele foi preso, foi esclarecido o que acontecia. Ele convidava jovens, adolescentes, de 14, 17, 17 anos, para ajudá-lo. Falar: olha, eu tenho que derrubar uma árvore ali, naquele mato ali perto. Se você for comigo, eu te dou R$150. Se você me ajudar, eu tenho que fazer um trabalho assim, me ajuda, que eu te pago bem. E atrair os jovens para um lugar mais deserto, e lá ele dava uma paulada por trás, não para matar, porque ele queria vivo para torturar enquanto estivesse vivo, para a pessoa sofrer, que ele se deliciava com o sofrimento das vítimas. Então, ele torturava e estuprava. Fazia todo tipo de crueldade com os jovens. Depois que ele já tinha praticado todos os desejos sexuais, ele acabava de matar. Então, que barbaridade veio para aqui. Tiveram que morrer mais 7, né? Para que ele fosse, se finalmente se dessem conta de quem ele era. Pois é. Gente, o nosso sistema jurídico brasileiro é muito... Para quem trabalha por um ideal de justiça, o sofrimento é muito, muito grande, né? Eu, como... E a condenação dele? A condenação dele foi agora? Desses outros 7 crimes? Ele suicidou no presídio. Provavelmente devem ter suicidado ele, mas tudo bem. Eu acho que foi a pena justa. Não, ele precisava ser estuprado muitas vezes, né, para sentir na pele o que ele tinha feito. Eu acho que ele deveria sofrer um pouco primeiro, mas, segundo a perícia, não foi suicidado, não. Ele suicidou mesmo. Parece que não queria dar o gostinho para as pessoas de castigá-lo. Não sei, eu não me aprofundei muito nesse caso, não, porque já estava muito desgastada, que eu não preciso que seja a minha dor para eu sofrer, eu sofro com a dor dos outros. Sabe? Eu sempre fui criticada por dar colinho, né, para as mães de vítimas. As mães de vítimas, no desespero com a perda do filho, em quem ela se apegava? A quem está lutando para fazer a justiça para os filhos dela, né? Então, eu tenho história até hoje, tem mães de vítimas que me amam, que gostam muito de mim, e acabou ficando amigas. Então, eu sentia muito, e eu sofri muito com isso, e eu era muito inconformada com essa pequenez da punição para estuprador. É um crime que me toca profundamente, e que... Um dia o juiz me perguntou: Maria José, você já foi estuprada ou teve algum parente estuprado? Eu falei: que horror, doutor Nelson, por quê? Não, porque não é normal. A aversão que você tem por estupradores era assim, de sentir mal na presença deles, sabe? De dar vontade de voar na cara deles e lutar. Mas é um crime muito nojento mesmo, é uma situação muito nojenta. Mas o pior de tudo, né, Maria José, que hoje... A normal é a frieza do juiz. Tu passar a mão por cima deles, né? Ficar passando a mãozinha. É um cidadão normal, mais um réu aqui. Mas o pior de tudo, né, Maria José? Agora com essa pandemia aqui, que soltaram
milhares, né, de presos de altíssima periculosidade. É. E quantos estupradores que acabaram de sair e voltaram a estuprar, né? Não existe ex-estuprador, não existe. Não existe. Se soltar, mas o pior de tudo, entregando outras vítimas. O judiciário, acho que nesse caso, nossa justiça é cúmplice dos novos estupros, porque sabe que eles vão estuprar de novo. Essa lei tem que ser mudada e principalmente a jurisprudência tem que ser mudada. Eles precisam ter uma pena mais efetiva, porque é uma vergonha, é uma tristeza a impunidade desses... Mas, infelizmente, a tendência é outra. Não, a tendência, Márcio, que eu ia dizer para a Maria José, infelizmente, no Brasil hoje, estão começando uma campanha, estão começando a mover a janela de Overton para transformar a pedofilia em doença, né? Estão dizendo que a pedofilia é doença, que tem cura e que tem tratamento. É muito triste isso, né? Aí é muita cara de pau, né? Você tem que despenalizar. Sim, se é uma doença, tem que despenalizar. Aí despenalizou, aí vem a psicologia, e como na psicologia tudo é mais ou menos normal, você acaba realizando a conduta. Daqui a pouco a OMS entra dizendo, né, que são vítimas... Que é um transtorno só, não é transtorno. Que eles devem ser cuidados, que eles merecem atenção e não punição, né? Que daqui a pouco eu estou vendo, estou faltando só arrumar altares para colocá-los, né? Falta apenas, eles precisam legalizar sexo com criança, que isso já é como um direito da criança, né? O direito da mulher criança, né? Você viu, Márcio, a notícia recente que alguns... Márcio, você viu a notícia recente que teve alguns estados lá nos Estados Unidos, governados por governadores progressistas, que diminuíram a pena desse tipo de crime? Sim, e aí em seguida... No Canadá também, né? No Canadá também já está bem avançado a transição para a legalização da pedofilia, né? Você autoriza a relação sexual entre menor, com menor, e depois eles vão dizer o seguinte: se houver consentimento, não é crime, só se houver violência. E já tem a oposição da criança. É um direito dela. E aí você legalizou a pedofilia. Depois vai começar a nos chamar de intolerantes e, no futuro, vão promover também a nossa punição. Quem sabe se o Supremo já criou o crime de homofobia, quem sabe se ele cria o crime de fobia de pedófilo. Pedófilofobia. Mas a gente que vai ser punido por isso, é muito triste, muito triste. Assim. Mas, Maria José, vamos lá, então vamos entrar no nosso assunto, né? Porque a gente sabe que você sempre teve uma luta muito grande, toda a sua carreira, né? Com a questão do aborto, contra o aborto. Aí agora, nós estamos falando de estupro, né? Estávamos falando de estupro, que estávamos falando de pedofilia e do maníaco de Louisiana, né? E saiu recentemente aquela portaria do Ministério da Saúde. E houve uma grita muito grande, né, na nossa imprensa, naqueles que defendem o aborto. Então, nós queríamos ouvir de alguém como você, que a vida toda lutou contra esse crime bárbaro, né, contra alguém que não pode se defender. O que você achou dessa portaria? O que você acha dessas críticas que estão sendo feitas a ela? Pois é. A portaria, ela foi feita com o intuito de proteger as vítimas de estupro. As mulheres que procuram aborto porque foram estupradas, o Ministério da Saúde elaborou a portaria 2280, de mês de agosto de 2020, justamente para proteger essas vítimas. Como proteger? Punindo o estuprador. Porque, assim como não existe ex-estuprador, caso as vítimas não tivessem que dizer quem eram os estupradores, eles iriam ficar impunes e voltariam a estuprar a mesma vítima ou outras vítimas inocentes. Né? Por quê? Desde... esqueci o ano, quando o ministro José Serra
era ministro da Saúde do Fernando Henrique, tanto José Serra quanto Fernando Henrique eram abortistas, são abortistas, né? Então, ele criou uma nota técnica para que as vítimas de estupros tivessem um acolhimento humano e saudável na rede pública, no SUS. E eles emitiram uma nota técnica, segundo a qual não havia necessidade da estuprada, ou pretensa estuprada, apresentar prova nenhuma do estupro. Ela pode chegar e dizer, eu fui estuprada e quero abortar. Pronto, é suficiente. Ou seja, só a palavra dela bastaria. Só a palavra dela. Ela não precisava botar... não precisava fazer um boletim de ocorrência, não precisava inquérito policial, não precisava testemunha, não precisava nada. Era só e somente só a palavra da vítima suficiente para abortar. Ali legalizou-se o aborto, né? Ali o aborto passou a ser legalizado no país. Sim, é uma forma sorrateira de legalizar o aborto, porque a mulher que quiser fazer o aborto, e eu vi. Não, é interessante aí, Maria José, até que se faça a diferença, né? Eu tô te perguntando isso, porque eu sei que tu fez num artigo recente que tu escreveu na Tribuna, é que há muita gente que usa essa expressão, que é uma forma até de minimizar, né, a importância, diz assim, aborto legal. Não, aborto legal não existe. O aborto continua sendo crime. Aquele caso lá é um caso que tu deixa a pessoa sem aplicar a pena, né? É um caso de que tu libera a pessoa da pena por causa daquela circunstância especial. Mas não existe aborto legal, né? Não existe. Porque a lei, ela não diz não há crime de Exato. aborto quando a vítima é estuprada. Ele diz não se pune. É a mesma coisa. É a mesma coisa quando... É uma eximente de culpabilidade, na realidade, né? Não é um excludente. Não é nem excludente. Para quem... para a lei que eventualmente estivesse assistindo, a lei cria, em determinadas situações, determinados crimes, ela prefere deixar impune para, por exemplo, o filho que furta o pai, o marido que comete um estelionato contra a esposa. O crime foi consumado, ele é completo, é um ilícito, é um crime, mas não será punido o crime para manter em nome das boas relações familiares. E isso se chama escusa absolutória. Eu falei eximente, a escusa absolutória. Também há essa semelhança também o estupro, a vítima de estupro, que autorizar o médico a praticar o aborto, o médico responderá, será preso, não será punido, mas o crime de aborto continua só não é punível. Mas vamos lá, então você disse que essa portaria recente, ela veio, na realidade, para resolver esse problema que tinha sido deixado por aquela portaria antiga da época do Fernando Henrique e do Zé Terra. O que ela previu? Qual é a novidade que ela nos traz, essa nova portaria? Então, o tão propalado aborto legal era feito sem que as vítimas do estupro noticiassem o nome do estuprador ou indícios para que a polícia investigasse e punisse o estuprador. Então, começaram a usar essa mentira. Muitas vítimas queriam fazer aborto, diziam que eram estupradas, né, e tinham liberdade total para isso, com incentivo absurdo das ONGs abortistas. Então, o que o Ministério da Saúde fez? Não, nós vamos proteger as vítimas do estupro. Estupro é um crime gravíssimo e, para protegê-las, os profissionais de saúde, que é uma equipe, né, que acolherem ela para fazer o aborto, tem médico, tem psicólogo, tem assistente social. Essa equipe vai fazer um documento, ela assina, é garantida a privacidade para que ela não seja exposta, né, e encaminha para a polícia investigar em sigilo
O processo depois também será sigiloso e o estuprador não vai ficar impune, portanto, ele não vai estuprá-la novamente. Por exemplo, suponhamos que seja o padrasto. Ela seja uma realmente estuprada e que o estuprador era o padrasto. Ela volta para casa, ele vê, ela não contou, não aconteceu nada, eu vou estuprar de novo. E ou então outras vítimas inocentes serão estupradas. Então, para proteger a vítima de estupro, o Ministério da Saúde editou recentemente essa portaria para que fosse obrigatória a comunicação do crime à polícia para investigação. Se os abortistas que quisessem realmente proteger a vítima de estupro, eles iriam fazer festa. Oh, que bom! Agora, além de fazer o aborto, ainda teremos um estuprador punido. Preso. No entanto, foi uma grita geral. A Defensoria Pública logo entrou com uma ação para anular a portaria. A imprensa, né? Sempre a Defensoria Pública, né? Sempre a Defensoria Pública, é terrível. O mal que ela tem. Não tem estuprador nessa história. Iria se descobrir a farsa. Não tem estuprador. Criaram um mecanismo legal para legalizar o aborto. Interessante. Como a portaria dificulta, porque as vítimas vão ficar com medo. Olha, eu digo que é estupro, depois apura que é mentira. Então, desistimos. Vai ser crime. Então, isso desestimularia. Então, é uma prova real. Mas é importante até que o povo saiba. Não querem a prática do aborto para a proteção da vítima. Eles querem o aborto em si. A indústria do aborto funcionando aí. E outra coisa também muito saudável que a portaria fez foi o seguinte: os profissionais de saúde devem oferecer à estuprada a oportunidade de ver o ultrassom, de ouvir o coraçãozinho do bebê, caso ela queira. Ela não é obrigada. Não é forçada, não é obrigada. Se ela quiser. Você quer ver o exame, ver a idade do seu filho, ver o coraçãozinho batendo? O que acontece? A natureza tem uma lei que os abortistas ainda não conseguiram revogar, que é a lei natural do instinto materno. E é da natureza da mãe o amor pelo filho. Então, estas que queriam praticar o aborto, quando ouve o coraçãozinho, veio a figura do bebezinho na ultrassonografia, muitas delas podem sentir amor pelo filho, não ver naquele serzinho lá dentro dela o filho de um estuprador, mas o filho dela, o sangue dela, e desistir do aborto. Ante essas duas possibilidades, né, que podem levar à desistência do aborto, foi essa grita geral, mesmo pode jogar uma pedra na caixa de moribundo. O mundo inteiro desabou por causa dessa portaria. E um editorial no jornal aqui em Brasília colocou-se que o título era Médico é médico, polícia é polícia. A obrigação do médico é acreditar na palavra da vítima. Não tem que colocá-la para a polícia ver se é verdade. A obrigação do médico é acreditar. A que ponto chegamos? Mas, né? Veja bem, na realidade, eu acho que é importante a gente fazer essa colocação aqui, até para que o povo possa entender bem e ver como é o absurdo dessa grita que aconteceu. Porque, na realidade, não é o médico não está desacreditando nela. Não, o médico, como se trata de uma ação pública incondicionada, está dando elementos para que a polícia possa punir aquele crime. Assim como ele faz em várias outras doenças transmissíveis que ele tem a obrigação de notificar. Eles estão só acrescentando mais uma doença em rol das quais ele tem obrigação de notificação. Só isso. Né? Mas mais, veja, aí você está protegendo ela, né? Porque você vai atrás do criminoso, vai punir o crime, já vai eventualmente colher uma prova para um exame de DNA amanhã depois comprovar se o cara foi estuprador ou não. Está protegendo o médico, né? Daquele crime de aborto, porque ele está ali protegido, foi um estupro realmente,
vou fazer por isso, o aborto se for o caso. Ou seja, só tem coisas boas, o que estão gritando é que eu não consigo entender. Pois é. É porque é uma farsa, né? E, na realidade, ela ajuda a desmascarar aquela farsa, né? De pessoas que usavam dessa desculpa para fazer o aborto. E todos vão ter cometido crime, ao final. A prova concreta de que os abortistas não são bonzinhos para proteger a vítima de estupro ou a vítima pobre. Né? O interesse deles mesmo é a prática do aborto em si. É muito triste que seja assim. Muito triste. É levar cada vez mais adiante a pauta do aborto, né? Que eles querem, na realidade, a descriminalização total. A descriminalização total, muito triste. Você disse isso, né? Você disse num dos primeiros artigos que você escreveu na Tribuna, né? Eles vão ganhando espaço centímetro a centímetro. Centímetro por centímetro. Centímetro por centímetro. Aqui num desses artigos, a Marta Suplício, quando ela entrou com o PL, deixa eu ver o ano, acho que em 2000, não, foi em 96, se não anotado aqui. Ela entrou com um projeto foi em 96. Ela entrou com um projeto de lei para abortar, de eugenia, né? Na verdade, eugenia, para abortar as crianças que tinham alguma deficiência. E ela falou, assim que for aprovado, nós damos o próximo passo. E o próximo passo foi em 2004, quando o ministro do Supremo, hoje ministro Supremo, Barroso, na época ele era advogado, ele entrou com uma ação pedindo a legalização, entre aspas, né, legalização do aborto de crianças anencéfalas. Né? E ele, quando saiu a decisão, já era ministro, ele pôde comemorar duplamente. Depois, um outro passo foi a propositura, né, e essa aqui acho que foi a Associação dos Defensores Públicos, né? Associação Nacional da Defensoria Pública, propôs uma ação para legalizar o aborto das crianças com Zika vírus. As crianças de cabeça pequena, a anencéfala podia ser abortada. Agora, as de cabeça pequena também queremos. Foi que loucura. Um passo a mais. E quando teve um HC de uma clínica de aborto, cujos aborteiros foram presos. Por falar em aborteiro, você sabe a diferença entre aborteiro e abortista? É importante que você faça, por favor. É que o aborteiro é o que pratica aborto, profissão de praticar aborto, e abortista é o defensor, o apologista do aborto. Então, os aborteiros foram presos em flagrante, tiveram convertida em preventiva, e eles entraram com habeas corpus alegando falha processual, nem entraram no mérito. E o ministro Barroso deu um voto longo, fala de direitos humanos, imagina. É a ética iluminista, né? Exatamente. A ética kantiana. Humanistas, iluministas. Então, eles precisavam... Ele colocou em dúvida, até 3 meses de idade, o aborto não é crime. Então, que bárbaro. E soltou esses réus. Então, quando o PSOL, partido querido PSOL, quando o PSOL viu isso, imediatamente propôs a DPF 442, pedindo, exatamente usando os argumentos do ministro Barroso, né? Olha, não, os artigos do Código Penal que condenam o aborto, eles não foram recepcionados pela Constituição, que até 3 meses de idade o aborto não é crime. E com 2 meses e 29 dias? E com 3 meses e 1 dia? E por quem faz essa interpretação esquece que a Constituição preserva como um dos principais direitos o direito à vida. Direito à vida. E outra observação, eles não falam em aborto, né? A antecipação terapêutica de parto.
ATP, Antecipação Terapêutica de Parto, os eufemismos da nova língua, né? Triste. Usam o nascituro também, né? Um amontoado de células, eles dizem. Exato. Não gosto da expressão nascituro. No discurso dele, ele fala, inclusive, em o aborto pós-parto. O malabarismo linguístico que eles usam para convencer. Eu me lembro que eu dei uma palestra sobre aborto num colégio Elefante Branco, aqui em Brasília, e depois uma garota me acompanhou e falou assim: a senhora acabou de salvar a vida do meu filho. Como assim? Eu falei, amanhã, às 11 horas da manhã, eu ia fazer o aborto. E me confessaram que eu ia tirar um coágulo de sangue dentro de mim. Eu não via como uma vida, como meu filho. Eu via como um amontoado de células. Eu falei, exatamente isso que eles pregam, que eles tentam convencer. Não é uma vida humana, né? Não é vida humana. Então, põe uma pedrinha lá, deixa 3 meses, vamos ver se a pedrinha cresce. Agora, pega esse montinho de célula, que você chama de coágulo, de montinho de célula, e deixa crescer lá no útero e vamos ver se ele não cresce. Qual vai ser o resultado? E de onde o Deus Barroso tirou que 3 meses é a data limite entre ser vida ou ser um amontoado de célula? Em que ciência? Que ciência? Nenhuma. Por que não 6 meses? Por que não 2 meses? Porque com não tem parâmetro. Sim, mas aí é aquela coisa que eu estou falando. Não tem parâmetro nenhum. Vai avançando aos poucos. Se é 3, é 4. Centímetro por centímetro. 4 é 5. Como disse aquele farmacêutico lá, a gente precisa avançar centímetro por centímetro no aborto, como disse aquele farmacêutico da Inglaterra, ou então passo a passo, como disse a Marta Suplício, né? E estão passos muito largos, né? Estão a passos muito largos. E, infelizmente, nós corremos um risco gravíssimo quando o Supremo julgar a DPF lá proposta pelo PSOL, né? Nós corremos o gravíssimo risco de que seja legalizado. E será? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Muito bem. Maria José, foi um imenso prazer falar contigo, né? Nós já estamos aqui com 57 minutos de entrevista, né? Então, eu vou encaminhar para que tu faça tuas considerações finais aí, 2 minutos, 2 minutos e meio, e depois o Sheila encerra a nossa entrevista, mas fica assim, eternamente grato, prima, por nos contar essas histórias de fatos tão impactantes, como aqueles mesmos contassem, para nos dar essa verdadeira aula, né, sobre a questão do aborto hoje aqui. Muito obrigado pela tua participação. Eu agradeço muito a participação, hein, Maria José? Foi um prazer, uma honra tê-la aqui. É muita honra para mim, né? Conversar com 2 gigantes morais, gigantes do mundo jurídico, gigantes na luta por um Brasil melhor, né? Orgulho do Ministério Público, ícones do MP para a sociedade. E eu tinha preparado aqui um roteiro para falar sobre aborto de 4 páginas de itens aqui, eu não falei nenhum. O papo foi muito agradável. Está convidado para voltar. Não deu tempo, né? Mas eu agradeço muito a oportunidade, esse tema aborto, eu não sei por que eu abracei desde sempre, né? Já sofri muito lutando contra o aborto. É uma luta assimétrica, porque os abortistas recebem rico financiamento em dólar, né? Da Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, principalmente, né? Open Society. Então, é bem desigual a luta. Eles têm o poder de manipular a imprensa, manipular governantes, né? ONU, Organização Mundial de Saúde, mas Deus está do nosso lado. E eu confio, espero, eu sou reincidente esperança, e eu confio e espero em Deus que a gente vai vencer. Muito obrigado. Um abração, muito obrigada. Nós que agradecemos. Bem, este foi mais um Sociedade em Pauta. Agradecemos a todos pela atenção. Inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima.